Fala galera, dá um mais do canal Irmão Sonic, eu sou o Miguel Sonic. Então gente, e hoje estamos para falar aqui sobre o jogo mais bizarro desse Brasil. Do Brasil. O nome desse jogo, não, o nome do desenho é um desenho das antigas. Eu não sei quanto tempo, quantos anos ele se passar e não passa mais. Eu não me lembro. Ou, na verdade, eu não assisti ele já. Faz muito tempo, na verdade, foi muitos anos que ele passou e depois não passou nunca mais. Porque eu acho que ele acabou. O nome desse desenho é Bango Balango. O nome desse desenho é Bango Balango. Um desenho brasileiro, criado. Um desenho brasileiro. Que a proposta era um desenho infantil e educativo para diversas crianças. Para diversas crianças. E o nome. Para diversas crianças. E desenho era bem normal e infantil até. Aqui. Só que esse desenho tinha um estilo, não, tinha um estilo e um clima bem bizarro. Na verdade, bem estranho, podemos dizer. Os mapas não tinham muita iluminação e eram meio escuros. E esse desenho era um desenho criado por fantoches. Não, a galera era animada por fantoches. Então, os personagens eram fantoches. Esses fantoches que ficaram meio famosos. O nome desse e cada personagem e esses fantoches foram criados por o grupo Viramundo ou algo assim. Então, mas esse desenho bizarro foi muito criticado e além disso foi muito advisado e atacado pelos pais porque além da aparência bizarra, a galera falava que esse desenho ensinava coisas horríveis para criança, tipo, eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Canibalismo e bruxaria. Você escutou bem. Canibalismo e bruxaria por um desenho para criança. Só que, sabe onde passava? Esse desenho é da TV Cultura. A TV mais infantil que eu conheço para criança. Sério, é verdade. Realmente passou na TV Cultura. Até eu me impressionei quando eu ouvi isso. Vamos lá. O desenho passava muito. Eu não vou me lembrar da época exatamente, mas ele passava, sei lá, anos 2000 ou sei lá, ser nem tão longe assim, tipo 2018, 2001, sei lá quando o desenho passava, mas é o desenho antigo. Então, esse desenho Bango Balango foi então, esse desenho Bango Balango foi foi legal até um tempo, mas aí meio que o desenho começou a sofrer diversos ataques pelos pais por falarem que talvez esse desenho ensinasse coisas bizarras para as crianças. Tipo, além do desenho, além dessas reclamações, se você vir algum episódio ou alguma foto do desenho, você já ia reparar que tinha alguma coisa errada. Porque literalmente os personagens meio que tinham uma visão meio morta, tinha uma aparência meio morta e mesmo que eles fossem bem animados, eles não expressava vida a eles, sabe? O bonequinho tá se mexendo, tá falando, mas não parece que o boneco é vivo. E isso incomodou bastante os pais. Mas além disso,
Mas além disso, os bonecos viviam num mundo bem estranho também. Esse mundo que eles viviam, a aparência era bem, bem viajada, tipo, parecendo um sonho lúcido. Para vocês que não sabem, o sonho lúcido é um sonho que é um sonho super realista, tipo, um sonho que parece ser super real. E esses desenhos eram e o cenário era bem bizarro e bem estranho. E isso começou a incomodar bastante gente, só que além disso, tinha quadros, episódios bem macabros. Tinha episódios que era histórias assustadoras, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu não me lembro. Fazer perder minha mão, então. Então, em um desses episódios, fala. Esses episódios eram pra dar medo, já que o nome era Episódios Assustadores, então era pra dar medo. Só que um desses casos passou longe demais. Que foi literalmente o caso que uma mulher tinha um marido que era bem rígido, a comida que eles queriam comer, a cozinha, que sempre gostaria de comer um prato novo a cada dia. Até que um dia a mulher não sabia o que fazer. Aí ela pediu ajuda para sua vizinha. Que parece, adivinha, a mulher era canibal, ou ela tinha alguma outra coisa. Então a mulher falou para a moça ir até o cemitério. Na verdade, escuta bem. Ir até o cemitério e esperar até o último cadáver ser enterrado para você ver o tamanho da coisa. Esperar o último cadáver para ser enterrado, pegar esse cadáver e cozinhar. Literalmente assim. Só assim. E isso foi muito bizarro na época e até hoje fica bizarro porque adivinha, lembra de quem, aonde o desenho passava? TV Cultura, exatamente. O desenho passava logo na TV Cultura. Isso foi muito bizarro na época. Só que ainda, além dessa história, que a mulher cozinhou um cadáver literalmente com o marido, também tinha o vilão. O vilão era bizarro. Que era? Qual era o vilão? O nome desse vilão é a Capa. Bem. Um nome. O vilão desse. Um nome bem. Até que legal. Até que legal. Um nome bem tranquilo pro vilão. E além disso, a criançada de hoje em dia usa bastante quando tá jogando Free Fire, né? Eu não jogo Free Fire, mas já ouvi criança falando é capa na rua. E eu não entendi. Mais um. Então, esse personagem, vilão, deu bastante problema. Porque além de. Porque não é o nome em si que é o problema. Se o próprio personagem. Porque o personagem é uma caveira que não mostra sua face. Com um capuz preto. Mostrando suas mãos. Mostrando, que a gente conhece como a própria. Que se a gente pensar. Ou analisar. Não, não. Não, não. Como, quem a gente conhece também é assim? A Mote? A galera começou a falar que o capa eles estavam retribuindo ou mostrando que o capa era mais ou ninguém menos que a morte. E aí até. E, e isso já é bem ruim, na verdade. Imagina, um desenho para criança mostrar morte. Isso foi bem ruim na época para eles. E isso foi bem bizarro também. E além disso, o capa não ajudava. A proposta do capa não ajudava não ajudava o programa, já que o capa queria matar os personagens. Você escutou? Matar os personagens. Um personagem que parece a morte que não matar os personagens. Isso não é de Isso é bem óbvio, na verdade.
Isso é meio bem óbvio, na verdade. Se o cara parece muito a morte, o cara vai querer matar os personagens. Só que se a gente lembrar, o que o desenho é? Um desenho era. Não, o que o desenho era e tinha que ser um desenho infantil para crianças. Então, você conhece algum desenho que é infantil e que mostra a morte tentando matar os personagens? Então, Bang Balango foi. Então, Bang Balango foi esse desenho. Um desenho que retribuía a morte. Não, que fazia um personagem que parecia a morte, mas não era, mas parecia. Tentar matar os personagens. Isso deu muito problema pra galera do Bangualango. Isso foi muito ruim pra época também, por desenho. Isso deu muito problema. Mas o problema, acho que só começava. Porque os próprios pais começavam a atacar o programa. Não, pelo menos não tem motivo, né? Pelo menos não é sem motivo. Começavam a atacar o programa, falando que o programa ensinava coisas pesadas. Canibalismo, eu já falei aqui, e dá pra entender. Mas bruxaria, falando que o desenho tinha diversos símbolos satânicos, essas coisas ruins de você sabe, coisas bem meio pesadas, podemos dizer. Mas alguma galera tava falando bosta, pelo menos. Só tava falando bosta. Porque alguns mostravam o símbolo da tribo de Jeová, que é um símbolo meio que. Eu não lembro o nome. É um símbolo que não é satanista, mas sim católico, meio que é num meio católico, que é meio que é de um país, meio que é de outro país, e eu não vou falar aqui porque eu não lembro. Se esse vídeo dela vai, se eu não me lembro. Mas não é um negócio satanista, mas sim um símbolo meio que católico. E a galera fez muita coisa. Começou a acusar de muitas outras coisas. E o desenho, eu não sei o que a galera fez tipo, a galera se pronunciou ou a galera decidiu parar o desenho ou deu, ou deu respostas ou informações pra galera. Eu não sei. Mas foi meio que assim. Só que o desenho. Só que esse desenho teve muitas outras coisas bizarras. Tipo, além dos episódios, o que marcou as pessoas também foi a música. Ou não, a abertura. A abertura do desenho também era bizarra. Porque meio que a abertura começava num tom bem sem cor. Olha, não sem cor, mas sim escuro. Tipo, um tom verde, dando um ar sombrio. E a música fala. Também a música deles falava de uma certa entidade. Eu vou cantar a música porque eu vi no vídeo e grudou na minha cabeça. Então, bora lá. Deixa eu ver. Bango, balango, salabango, bango, 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 bango. Pescoço de cobra, bunda de calango, bango, bango. Focinho de fada, cara de monstrengo, bango, 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 bango. Essa era a música. Era a música, e além disso, a música falava de uma certa entidade. Uma entidade ou bicho. Talvez seja o capa, mas não é o capa, porque o bicho não tem nada a ver. Não, a descrição não tem nada a ver com o personagem em si. O capa é um bicho que parece muito a morte. E a criatura que aparece na música Bango Balango é bem distorcida de feia, podemos dizer. Tipo, focinho de fada, cara de monstrengo. Pescoço de cobra, bunda de carango.
eu não consigo gerar nenhuma imagem de um bicho assim. E acho que nenhum outras pessoas, mas porque é um bicho meio estranho, podemos dizer, de tentar imaginar. Porque se a gente pensa, não tem nada a ver. Não tem. Não é nada a ver, mas sim não dá pra combinar. É uma mistura bem estranha, na verdade. E nem sei se dá pra combinar. E se der, boa sorte. Então, Bambalango foi esse desenho. Foi bem bizarro. Foi bem bizarro. Mas o que. Mas ninguém esperava esse desenho. Ninguém esperava isso do desenho, nem eu. Porque desenho infantil nunca era para um desenho infantil hoje em dia. Sempre são bem chatinhos, meio que sem graça. Pra gente que já é crescido. Mas um desenho infantil que tem uma aparência meio bizarra. E além disso, tem a própria morte nele, ou o capa. E eu não sei se realmente ou a galera pode falar que é um personagem que parecia a morte, mas não era. Eu não sei, eu não vou criar discussão, mas é isso. E também acho que o próprio desenho não se ajudava. Fazer um episódio que falava sobre canibalismo e tem um personagem que tenta matar os outros. Isso, por acaso, isso era pra criança? Ou isso tinha que parecer pra criança? Eu não sei. O desenho parece que não se ajudava. E quem o desenho parece que não se ajudava. Ou até o desenho nem é pra criança. Por quê? Porque a galera fez, porque a própria galera fez o episódio. A própria galera fez os negócios. Então dá pra ver que talvez nem eles mesmos não se ajudaram. Porque literalmente foram eles que começaram isso. Então, mas quem piorou muito mais foi os pais que literalmente desceram a porrada no desenho. Mas vou te falar, o desenho me parecia bem legal. Se eu fosse criança e assistisse Bambalango, eu acho que eu ia gostar, já que eu na minha infância, meu irmão e qualquer outra criança sempre assistimos desenhos meio tranquilos, mas além de tranquilos, meio que sem graça também. Que os personagens rindo de piadas que realmente não tem graça, só que eles têm, mas pra nós não tem muita graça. Os desenhos, além disso, tem umas histórias bem bobinhas e bem sem sal. Quando eu falo sem sal, é que não são emocionantes. Alguns desenhos são assim, outros não. Mas além disso, os desenhos que eu conheço que são assim, é praticamente alguns desenhos da TV Cultura. Porque a galera faz algumas piadas que realmente não são engraçadas. Desde que eu era criança, eu via a TV Cultura e não achava nenhum desenho legal. Eu não sei como é que tá a TV Cultura agora, mas também meio que os desenhos eram eram bem bobos. E, além disso, eles não têm muita ação. A ação deles, tipo, as brigas deles, tipo, um episódio de luta ou de ação. Tipo, a galera tem que dar porrada uma na outra. A galera não briga direito. A galera parece que tá brincando por brincar. E também o vilão e também os personagens, os próprios vilões, são meio que bem idiotas também. Porque meio que são meio idiotas. E eu acho que a Cultura fala, a TV Cultura, acho que sempre focado para crianças. Porque os desenhos que são livres para todas as idades, eles são bem chatos e nem e deveriam só ser para criança mesmo.
porque a TV Cultura tenta ter episódios para adolescentes? Tenta. Ou desenhos para adolescentes? Tentam. Eles tentam, pelo menos tentam. Só que eu acho que eles fracassam muito bem. Por quê? Porque, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou uma pessoa que liga pra muitas coisas. Pra vocês saberem, eu não tenho empatia. E... Ai, não, pera, será que eu não devia ter falado isso? Tá bom, eu não tenho muita empatia para as pessoas que eu não que eu desconheço. Só que além disso, a TV Cultura parece que trata jovens que nem burros, que nem criança. Não, tratam as crianças e jovens que nem burros. Tipo, vou te falar, eu não ligo pra muitas coisas. Eu não ligo pra muitas coisas e não tenho muita empatia para desconhecidos. Mas às vezes eu ajudo desconhecidos quando eu quero e eu sei que estão precisando de ajuda. Mas outra coisa, eu não sinto empatia por pessoas que eu não conheço. Dá pra entender. Você não conhece, você não vai se meter, mas se a pessoa precisar de ajuda, ajuda. Só toma cuidado com quem você tá ajudando, né? Mas continuando. Mas continuando. Deixa eu ver. E a TV Cultura, eu acho que ela é bem sem graça, na minha opinião. E ela é mais para crianças do que para toda a idade de adolescentes. Porque as histórias que eles criam para adolescentes também são meio sem graças. Também são meio sem graça e nem parece ser legais. Tipo, só estão, só existem, só ficam lá mesmo. E, e é só isso, eu acho. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu não tenho muita coisa para falar, porque eu não explorei muito o desenho, porque eu não explorei muito o Bango Balango. Mas foi isso, um desenho bem bizarro que ninguém deve esperar para uma criança. Não, ninguém esperava ter isso para uma criança. Não, que ninguém esperava slides para criança. Tipo, literalmente ninguém esperava isso. Um desenho mostrar a morte tentando matar as crianças e canibalismo e canibalismo. Mas se você fosse uma criança, você ficaria muito, podemos dizer, traumatizada se você visse esse desenho. Eu acho que muita pessoa ficou ou muita pessoa não ficou. Que né, nem todo mundo é de ferro e alguns e alguns são mais durões do que outros. Só que você pode não ficar traumatizado com algumas coisas. Você não pode ficar traumatizado tão facilmente. Isso é uma coisa boa. E outros ficam traumatizados muito fáceis, porque são pessoas mais sensíveis, mais fracas. Às vezes eu acho isso como frescura. Por quê? Porque se você só for uma pessoa sensível, tudo bem. Mas sensível, extremamente sensível, tipo, sei lá, sim, muito mania, eu acho. Ou você é uma pessoa muito exagerada, vai parecer que você só é manhoso mesmo. Vai parecer que você só é manhoso e, e frescura. Só, vai parecer só que você tem muita frescura mesmo. Então, eu não sei se o vídeo ficou bom. O vídeo tava meta porque eu fiquei esquecendo de diversas coisas não, e não fiquei me lembrando de outras. Fiquei falando coisas, fiquei atrapalhando outras. E também meio que eu fiquei parando de falar do nada porque eu tô me concentrando um pouco no jogo, não no vídeo. Eu não. Eu posso ter uma mente boa? Posso.
Mas às vezes eu não consigo me concentrar quando eu tenho duas coisas pra fazer. Tá bom? Eu não consigo me concentrar se eu tiver duas coisas fazendo. Eu posso, tipo, dirigir o carro e prestar atenção na música, eu talvez eu consiga. Mas quando tá mostrando uma notícia, tipo, Roberto Carlos tá aparecendo no Rock in Rio, eu vou prestar atenção no rádio do que no carro. E também também é quase também é impossível o Roberto Carlos aparecer no Rock in Rio, porque não sei se ainda existe o Rock in Rio. Tipo, na época que tá passando esse vídeo, tá tendo Lollapalooza, Detal, que foi esse? Detal, sei lá, Carnaval, sei lá. Carnaval não, mas Detal, Rock in, não, Lollapalooza, esses tlecos. Eu não sei se tá passando, não sei se ainda tem Rock in Rio hoje em dia, mas se tiver, eu vou gostar. E Roberto Carlos, espero que. Eu não sei se vai aparecer no Rock in Rio. É bem possível. Nunca fui pro Rock in Rio, mas é o show que eu mais gosto. Porque Rock in Rio. Rock in Rio é o. É o. É o caçula dos shows. É o caçula de shows de música daqui do Brasil, eu acho. Eu não sei de onde eu ouvi isso. Eu não sei de onde eu ouvi isso. Só sei que só. Na loja. Eu tava numa loja. Tava tendo Rock in Rio. E o cara falou: Rock in Rio é o sobrinho. É o show. É o sobrinho dos shows de rock ou shows de música daqui do Brasil. É o sobrinho, o caçula. Eu nunca sei de. É verdade? Não sei. É mentira? Não sei. Se você não sabe se é verdade, então você não vai saber que é mentira. Então, acho que eu me afastei bastante do vídeo. Acho que ele ficou bem aleatório. Então eu peço desculpas. Eu peço desculpas por tudo isso. Eu peço desculpas por tudo. Por esse vídeo, porque deve estar uma bosta. Acho que Quê? Porque deve estar uma bosta. Eu sinto muito mesmo. Então, dá like, se inscreve se você quiser, né? Mas dá like e se inscreve porque isso ela ajuda ou não. Então, tchau. Eu vou ficando por aqui. E até mais.